Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A nossa lição hoje é a 6, lição 6. Tem como tema: o rei Saul escapou. Nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 24, ele todo, e o capítulo 25, verso 1, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa lição hoje com uma oração. Tá bom? Vamos orar, fechem os olhos. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado por cada criança aqui, ó Deus, assistindo. Que o Senhor possa abençoá-las, direcioná-las e mostrar, ó Deus, a tua presença a cada dia na vida delas. Usa para a honra e glória do teu nome, que elas sejam exemplos na escola, em casa, com a vizinhança. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, na lição passada, que foi a lição 5, nós falamos sobre Davi fugindo, vocês lembram? Nós aprendemos que Davi fugiu várias vezes do rei Saul, porque ele queria matá-lo, lembra? E Davi aprendeu com tudo isso que ele deveria, antes de decidir qualquer coisa em sua vida, ele deveria pedir a opinião de Deus, né? Aprendeu a pedir a opinião de Deus em oração. Então, Davi aprendeu que antes de qualquer decisão a ser tomada, ele precisava conversar com Deus. E nós também aprendemos isso, não é? Que devemos perguntar a opinião de Deus em todas as coisas antes de decidirmos qualquer coisa, não é? Qualquer decisão ser tomada, devemos orar antes, pedindo a opinião de Deus, porque Deus sempre sabe o que é melhor para todos nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso devemos sempre orar. Agora, nós vamos continuar aprendendo sobre Davi, sobre a vida de Davi. Então, a vida de Davi não era fácil, né, crianças? Ele continuou sendo perseguido por Saul, que não descansou desse objetivo de matá-lo, né? Ele não desistiu nem por um minuto. E ele sempre estava acompanhado de muitos soldados. E os soldados de Saul eram os melhores. O Saul tinha mais de 3.000 homens lutando junto com ele. Então, ele sempre andava com essa quantidade de soldados. Saul chegou, então, atrás de Davi, a uns currais de ovelhas. No caminho ele encontrou, né? Então, onde havia uma caverna, e ele entrou nesta caverna. E adivinha, crianças, quem estava lá dentro da caverna? Davi, isso mesmo, Davi e seus homens, né? Aqueles que decidiram seguir a Davi. Vocês lembram na lição passada? Então, minha nossa, né, crianças? Saul, imaginem só se Saul tivesse visto Davi e seus homens. Seria um grande confronto, né? Um confronto horrível, nunca visto. Mas Deus não permitiu que eles vissem Davi e seus homens. Deus livrou a Davi, né? Deus não permitiu. Saul nem os seus soldados viram, nem sonhavam que Davi estava ali dentro daquela caverna. Mas aí os soldados que estavam com Davi, aqueles homens que estavam com Davi, falaram bem baixinho para Davi assim, ó, para Saul não escutar. Falaram assim: Davi, essa é sua oportunidade de matar Saul. Aproveita, Deus te entregou ele em tuas mãos, mata-o. Mas, crianças, Davi poderia ter matado mesmo, né? Porque ele estava ali pertinho dele e eles nem sabiam que Davi estava ali. Mas ele poderia ter matado facilmente, mas ele não fez isso. Por quê? Porque Davi não iria tocar naquele a quem Deus escolheu, instituiu como autoridade, né? Na vida de Davi. Então, Davi não tocou nele. Mas Davi foi se arrastando bem de mansinho para perto do rei Saul. E sabe o que ele fez? Ele cortou um pedaço do manto do rei Saul. E ele nem percebeu, crianças. Davi se arrependeu por ter feito isso.
Mas Davi tinha aprendido a depender de Deus e não queria mais agir com sua própria vontade, né? Davi não estava mais agindo com sua própria vontade. Então, Davi falou aos seus soldados dessa forma: Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, isto é, ao rei Davi, ao rei Saul, né? Ao rei Saul. Por quê? Ele falou que não ia fazer isto, que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor, que eu não estenda, que o rei Saul era o Senhor, né? Era autoridade na vida de Davi. Davi falou que não ia mexer nele. Ou seja, crianças, nós também devemos seguir o exemplo de Davi, né? Honrar os nossos governantes, honrar as nossas autoridades, honrar os nossos pais, que são autoridade na nossa vida, honrar aos governantes, orar por eles, né? Porque foi Deus quem instituiu cada um deles. Deus permitiu que eles estivessem em autoridade, né? E também nós devemos orar pelas autoridades da nossa igreja, né? Que é a autoridade sobre a nossa vida. O pastor da igreja, os pastores, os líderes, os professores de escola dominical, né? Todos os professores, os professores da escola, nós devemos orar por todos eles e honrá-los, né? Obedecer. Então Davi não queria pecar contra Deus. Então Davi convenceu os seus soldados a não tocarem em Saul. Então Saul levantou-se e foi embora, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi correu atrás dele, gritou: Rei Saul! E ele virou e falou. E Davi, em sinal de respeito, ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão, em respeito ao rei Saul, a autoridade dele, né? Então Davi perguntou ao rei Saul por que ele estava dando ouvido às pessoas falando que ele queria prejudicá-lo, porque Davi não queria prejudicá-lo. Ele falou assim: quando eu estava dentro da caverna com o Senhor, alguns queriam que eu matasse. Algum dos homens que estavam comigo lá dentro queria que eu o matasse. Mas Davi, crianças, falou para ele assim, que não faria nada contra o ungido do Senhor. Davi mostrou para o rei Saul a capa, o pedaço da capa que ele tinha cortado. Eu cortei um pedaço do seu manto, falou Davi, mas não o matei. Eu estive bem pertinho, mas não fiz nada de mal contra o Senhor. Isso prova que eu não estou pensando em fazer mal nenhum ao Senhor, nem estou revoltado contra o Senhor. Eu sei muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei, né? Na caverna, Davi teve oportunidade, mas não fez. Davi havia decidido não fazer justiça com as próprias mãos. Vocês lembram da lição passada? Né? Davi aprendeu a lição. Então, mesmo meu filho... quando Davi acabou de falar, Saul falou assim, essa voz... É você mesmo, Davi, meu filho? E Saul começou a chorar. Saul estava confuso e cheio de sentimentos contraditórios, né? Porque vocês lembram? Saul odiava Davi e sentia ciúmes dele. Mas nesse momento, chamou carinhosamente de meu filho. Olha só, que mudança, né, crianças? Como é terrível quando uma pessoa se afasta dos propósitos de Deus. Como Saul se afastou, né? Mas Saul admitiu seu erro. Ele reconheceu que ele estava errado, que Davi foi melhor, teve uma atitude melhor do que a própria dele, né? Do que a própria atitude dele. Porque Saul sempre corria atrás para matar Davi, sem motivo algum. Saul abençoou a Davi por sua atitude honrosa. Então Saul ficou muito... pensativo com a atitude de Davi, né? Porque Davi não se vingou. Davi foi fiel à palavra de Deus. Por fim, Saul admitiu que Davi viria a ser um rei, um grande rei de Israel. E que seria um rei muito firme, ele teria um reinado firme. Nesse momento, Saul pediu para Davi preservar a vida dos seus descendentes, para que o nome de sua família não fosse esquecido, né? E Davi prometeu que faria, e ele cumpriu. Vocês lembram da lição passada que a gente aprendeu que Davi
encontrou um filho de Jonatas, filho de Saul, que era muito amigo de Davi, que tinha prometido que iria proteger a sua família. Então, o nome do filho de Jonatas era Mefibosete, vocês lembram? E Davi devolveu tudo que era do avô dele e tratou ele como filho do rei, né? Então, Davi cumpriu sua promessa. Então Saul foi para casa e Davi e seus homens voltaram para a fortaleza. E nesse tempo, crianças, o profeta Samuel morreu. E todos os israelitas choraram, ficaram muito tristes, né, com a morte do profeta. E Davi estava aprendendo como ser um bom rei, um rei justo e fiel aos princípios de Deus. A cada dia ele aprendia mais do Senhor e buscava a Deus antes de tomar qualquer decisão. Para Davi ser um bom rei, ele precisava obedecer a Deus e confiar nos propósitos de Deus, né, crianças? Davi aprendeu a fazer isso, né? E a fazer bem aos outros. Davi aprendeu a ser uma boa pessoa. Davi teve oportunidades de se vingar do rei Saul, mas ele não fez. E também ele conseguiu controlar a fúria dos seus soldados. E isso mostrou que ele era um ótimo líder, né? Davi era respeitado e todos os seguiam. Por quê? Porque ele tinha a Deus ao lado dele, né? Ele seguia e obedecia a Deus, ele tinha aprendido. O que podemos aprender então, crianças, com a atitude de Davi? Aprendemos que nunca devemos retribuir o mal com o mal, né? Aprendemos que devemos retribuir o mal com o bem, porque quando a gente retribui o mal com o mal, o confronto é grande, né, crianças? Então, o conflito só aumenta, não é? Só piora a situação. Mas Davi aprendeu a enfrentar, a confrontar o mal com o bem, não é? E nós devemos aprender isso também. Quando temos misericórdia das pessoas que nos perseguem, por exemplo, né? Aquele amiguinho chato da escola que persegue você, mas aí você mostra para ele que você é diferente, você, mesmo eles perseguindo você age com bondade, né? Com misericórdia. Então, você está mostrando com sua atitude que Deus é quem dirige a sua vida, não você mesmo. A bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida, através de Jesus, devemos mostrar todos os dias, né? Nas nossas atitudes, na escola, na vizinhança, dentro de casa. Nós devemos mostrar que somos pessoas diferentes, não é verdade, crianças? Então, nós aprendemos que devemos orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas autoridades, orar a Deus antes de decidir qualquer coisa, não é? Ser obediente à palavra, buscar a Deus em todos os momentos, ser bondosos com as pessoas, tratar as pessoas muito bem. Então, esse é o exemplo que Davi nos mostra, que isso é o que agrada ao coração de Deus, e nós somos cristãos que devemos agradar ao coração do nosso rei, não é? Então, nós vamos agora finalizar a nossa história. Nós vamos finalizar com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e orar e agradecer a Deus pela palavra maravilhosa que Ele nos deu? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo exemplo do rei Davi, que seguia os teus caminhos, que seguia a tua vontade, que aprendeu, ó Deus, a te buscar antes de decidir qualquer coisa. Ele aprendeu que deve orar em todos os momentos. E nós, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ensine a sempre orar em todas as coisas, em todos os momentos, sermos servos fiéis a ti e seguimos, ó Deus. Nos ensina a seguir a tua palavra, a praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Deus abençoe as famílias. Uma ótima semana e um ótimo domingo para todos vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau.